Professor Diniz, boa noite. Linker Beyond, canal A Hora do Vasco. Eu quero trazer um pouco da arquibancada aqui para a coletiva para a gente fazer uma dinâmica legal. Hoje, mais uma vez, você foi hostilizado pelo torcedor, não é a primeira vez, não é novidade, e ele pediu a sua saída também ali nas arquibancadas. Como o Pedrinho é um presidente muito próximo desse torcedor e você está internamente com uma resposta muito melhor do que a nossa aqui, qual é o reflexo que você vê do Pedrinho em relação a essa intimidade com o torcedor, dentro da ideia que o torcedor tem na arquibancada? E se me permite, o Felipe Coutinho é um jogador que hoje não foi tão bem, foi vaiado também pelo torcedor, e você é um treinador que traz também uma parte administrativa muito interessante para a gente aqui na coletiva, fala de custo-benefício, fala de questões financeiras, principalmente do mercado da bola. O que você acha do custo-benefício do Coutinho em relação às finanças do Vasco? Obrigado. O Coutinho fala rápido, que eu já falei outras vezes, podia pegar fala das minhas anteriores. O Coutinho é um presente do Vasco. É um jogador extremamente diferente, tem genialidade e é muito bom. E o torcedor está no direito de vaiar, de me xingar e de parar de hostilizar. Em relação ao Pedrinho, ele é o proprietário do torcedor do Vasco e é o presidente. Falei para vocês mais uma vez que o cara faz um bem enorme no futebol. Eu tenho que falar em relação ao Pedrinho, isso, da hostilidade da torcida é normal. O time não ganha, o torcedor tem que vaiar mesmo para hostilizar. Não tem nenhum problema nisso. Aqui, Diniz, boa noite. Sérgio Quintes, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar se você se preocupa com o fato das principais jogadas ofensivas do Vasco serem dos pés do Andrés Gomes, jogadas individuais do Andrés Gomes. E também entender de você, sobre as substituições, por que jogadores como o Marino, que tem grande expectativa, mas as oportunidades que teve ainda não conseguiu aproveitar, e o GB, que está praticamente negociado fora do Vasco, tem mais minutagem do que o Rojas, que é um jogador que, quando jogou, entregou muito mais do que esses dois atletas, e hoje entrou, jogador que finaliza de fora da área, e hoje entrou praticamente como um volante. Queria que você explicasse um pouquinho essas escolhas. Obrigado. O Marino, como você disse, tem expectativa. Se a gente não colocar o jogador que tem expectativa, a gente não sabe. Então o jogo estava pedindo um cara igual o Marino, que o jogo estava pelo lado, um jogador que era a ideia ter o Andrés Gomes do lado e o Marino do outro. E ele é um cara que ele vai começar a entregar em algum momento. O Marino, porque ele foi um jogador muito bem avaliado, por nós, por vocês também, e teve uma expectativa grande. E o Rojas entrou depois, o GB, ele entrou porque você deve achar que o GB, no jogo do Botafogo, que é um jogo que tinha característica muito parecida com essa. Tinha muito cruzamento de bola aérea e era um jogador interessante. A gente cruzou, não sei quantos cruzamentos a gente teve. A gente chegou no último terço do campo 51 vezes, o Bahia chegou 13. Então as jogadas terminaram muito em cruzamento. E o GB era um cara alto, com presença de área, como a gente quase fez um gol por conta da presença do GB. Ele cabeçou uma bola para trás, que o Puma chegou e bateu de esquerda, podia ter saído do gol ali. Então a mexida, a lógica da mexida, ela estava correta. Depois o Rojas entrou meio por trás, a gente estava muito na frente, justamente, que ele tem um passe muito bom, entrou bem de novo, e não teve muita oportunidade de estar de fora da área. Mas eu concordo que ele entrou bem. E com o tempo, é questão de tempo, ele tem mais minutagem, muito provavelmente. Diniz, você é um cara vencedor, ninguém gosta de perder, o torcedor não gosta, você não gosta. Qual é o seu sentimento neste momento e o que é importante ser dito? O sentimento é de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável da equipe não deu. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar a resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo. E eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. O Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara sempre teve a necessidade de fazer o gol.
Diniz, boa noite. Amadeu dos canais. Na torcida vascaína, Amadeu Vasco. Professor, onde o Vasco teve mais dificuldade hoje? Na construção, na ocupação de espaços ou na tomada de decisão no último terço? Boa noite. Eu acho que a gente, em relação à sua pergunta, do que você falou, acho que a gente faltou foi inspiração para acertar um chute, um cruzamento, as chances que a gente teve, então, a cabeçada do Nuno, cabeçada do Puma, o chute de fora da área, de dentro da área também, e um pouco mais de inspiração. O que a gente errou no jogo hoje, no primeiro tempo, da parte de trás, a gente estava subindo a marcação de maneira equivocada, apressada, abrir no centro do campo, e o Bahia saiu de umas 3 ou 4 vezes. Da parte tática, é isso que a gente errou. Nisso, depois que o Bahia a gente começou a empurrar para trás, os espaços ficam mais limitados e a gente foi chegando do jeito que dava. A gente jogou quase sempre cruzamentos dos dois lados, a gente estava com uma boa ocupação no rebote, a gente cedeu poucos contra-ataques, temos 2 ou 3 contra-ataques perigosos para o Bahia, mas a gente não teve inspiração suficiente para empatar e virar o jogo. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco e do Grupo TMC. Você chegou já a 52 jogos sob o comando do Vasco. E já chegou na sua 21ª derrota, e isso tem gerado críticas do torcedor, como hoje as vaias. Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje, tampouco por causa do jogo da Chapecoense, que de fato o Vasco merecia uma melhor sorte. Mas os resultados, eles não são bons. E eu queria saber de você, assim, como é que você se sente em relação a essa pressão, como é que você se sente até, inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco, o que é falado para você, como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Eu vou falar como eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz, não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números eles vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Eu sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a 3ª ou 4ª vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas está tudo. Não vou discutir, já estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você está ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você está ganhando hoje. Comemora. Não. Comemora. Estou aqui para comemorar. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Diniz. Thiago da Band. A gente já viu seu trabalho em outros clubes, a forma como às vezes os jogadores precisam assimilar mais o trabalho até que ele comece a dar rendimentos, ou pelo menos entender as jogadas, etc. Eu acho que até o final do ano passado você tinha um elenco, o elenco rodou, tem jogadores novos chegando, muitos deles que você precisava, que você até escolheu para poder trazê-los para cá. Como tentar explicar, talvez ignorando os números, etc., mas para o torcedor, a questão da diferença entre os números, que de fato o Vasco chega, o Vasco cria, etc., e talvez o fato da bola não estar entrando, porque como você mesmo disse na outra coletiva, eu acho que hoje foi algo parecido. O Vasco jogou melhor contra a Chapecoense do que a Chapecoense, o Vasco em tese hoje criou muito mais do que o Bahia, mas a bola não entrou. Então, como tentar explicar isso para o torcedor de uma forma que ele consiga entender que os números não correspondem ao que foi representado? Não tem muito como explicar isso para o torcedor. O torcedor quer vitória. Esses aí são os números que acontecem. São os números de derrotas, que é o que mais machuca, e o placar final do jogo ele é soberano. Nunca vou questionar isso. A gente precisa ganhar jogo. Se não dá, melhorou um pouco o ambiente pelo do Botafogo. Se tivesse ganho hoje, o ambiente já está melhor. As perguntas seriam outras. E está tudo certo. Então a gente tem que tocar e fazer o time vencer as próximas partidas, para a gente poder ter paz aqui e conseguir trabalhar. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevellari, Digão do podcast Cruz Maltino. A gente vai ter uma sequência agora, né, tanto pelo estadual, o jogo importante, e também uma sequência no Brasileiro. E com essa derrota eu queria saber de você o que a gente pode tirar como aprendizado desse jogo de hoje para essa sequência, né, importante do Vasco nos próximos jogos. Acho que de aprendizado, eu acho que a gente, como eu disse no começo do jogo, a gente subiu a marcação de maneira equivocada, que parece que não tem nada a ver, mas uma dessas subidas equivocadas acabou originando o escanteio do Bahia. Ter mais atenção ainda na bola parada.
e a gente conseguir aproveitar mais o que a gente tem produzido. Porque a gente tem produzido o suficiente para ganhar os jogos. A gente tem oferecido poucas chances ao adversário, mas eles têm sido letais e a gente não tem conseguido colocar a bola dentro do gol. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Desde a temporada passada, o Vasco sofre bastante defensivamente. Geralmente, times que são constantes defensivamente, que tomam poucos gols, geralmente conseguem ganhar as partidas. Você vê hoje que o principal problema do Vasco está na defesa, está tomando muito gol, e lá na frente tem um problema de fato, mas queria saber de você, se o maior problema do Vasco hoje, para você, é na defesa, tomando tantos gols. Obrigado. Eu não acho que a gente tomou muito gol essa temporada, inclusive no Campeonato Carioca, acho que a gente tinha a defesa menos vazada. A gente tomou 2 gols no fundo, assim, a defesa preocupa quando se oferece muita chance ao adversário. A gente não tem oferecido muita chance ao adversário. A gente não está igual ao ano passado. A gente tem oferecido poucas chances e as poucas chances têm entrado. Se você pegar contra a Chapecoense, a gente não ofereceu chance de gol. O cara fez um gol da intermediária. Hoje fez um gol difícil de acertar. Uma jogada ensaiada de muita precisão. O cara teve muita felicidade. E a gente não ofereceu muita chance. O Léo Jardim fez uma defesa hoje assim, importante, um teve um lance cara a cara, uma bola na trave, um chute de fora de dentro da área. A gente defensivamente não foi mal no jogo. A gente tem sofrido gols com poucas oportunidades feitas do adversário. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Minha pergunta é sobre o GB. Informação que tem que ele está acertado por empréstimo ao Fortaleza e viaja amanhã. Se você já confirma essa negociação, se a movimentação é muito parecido com o que houve recente com o Cauã Barros, também com o JP, se o motivo, né, dele ter sido já relacionado e ter jogado hoje, já sendo basicamente negociado por empréstimo. Obrigado. Eles têm um interesse do Fortaleza, eles não tinham nada acertado até eles ir para o jogo, não tinha nada documentado, e era um jogador que o jogo podia pedir a participação do GB como pediu. O jogo se ofereceu, na minha visão, para a entrada do GB, como foi o jogo do Botafogo, como foi o jogo do Vitória, quando ele entrou aqui e fez o gol da Vitória o ano passado. Então a gente aproveitou que ele estava aqui, e como não tinha nada documentado, e ele era uma opção para poder entrar no jogo, e eu resolvi colocá-lo. Agora está certo? Eu não sei ainda dessa informação. Aqui, Diniz, boa noite, Eduardo Alves, Vável Brasil. Como você citou em outras respostas, o Vasco normalmente tem muito volume de jogo, chega bastante ao ataque, não consegue ser preciso e defensivamente tem cometido poucos erros, mas esses erros têm sido muito fatais. Eu queria que você, dentro do que você observa nos treinos e nos jogos, pudesse trazer uma visão sua sobre o que você considera ser mais preponderante para esse cenário, isso é, a parte ofensiva, o que você acredita que esteja gerando essa precisão baixa, e na fase defensiva, o porquê dessas chances cedidas serem fatais, isso é, serem tão determinantes para o jogo. Obrigado. É difícil explicar. Eu acho que em determinado momento a gente tem um jogador como o Brenner, um jogador, já falei mais de uma vez, um jogador que é um cara preciso para fazer gols. Obviamente a gente perdeu o Ryan, que era um jogador que precisava de poucas oportunidades para chutar e fazer o gol tanto de fora da área quanto de dentro da área, no cabeceio. Mas eu acho que assim, com o volume que a gente tem criado, eu acho que é questão de tempo para a bola começar a entrar. Não é normal ter um volume ofensivo tão grande e a gente não conseguir converter em gol. O ano passado a gente teve uma taxa de conversão alta. Era um time até que fazia muito gol e tomava muito gol. Mas esse ano a gente não está tomando muito gol. Se pegar a temporada toda, e a gente tem cedido poucas chances ao adversário. Eu não sei, saberia te explicar o porquê que está tomando gol com pouca chance, que não é normal. Eu espero que obviamente a gente tem que ir melhorando, ceder ainda menos chance ao adversário e procurar ser mais preciso na hora de finalizar para a gente conseguir converter as nossas chances e poder vencer as partidas. Boa noite, Diniz, aqui. Matheus Pita. Nos últimos 4 jogos em São Januário, você venceu 1, né? Você acha que o fator São Januário está afetando um pouco alguma coisa no dia a dia para conseguir as vitórias? Obrigado. Não acho. Eu acho que aqui é a casa do Vasco, o time tem que saber jogar aqui. Eu gosto muito de vir aqui jogar. Gosto do cenário, mesmo a torcida me vaiando como vai hoje. Isso aqui é a casa do Vasco. A gente tem que aprender a jogar aqui cada vez mais e ganhar jogos aqui.
Se estivesse sentindo, assim, não estivesse produzindo, o time não produzisse nada, eu ia estar preocupado, alguma coisa. Então não é isso. A gente tem que colocar a bola dentro do gol. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. Bom te ver. Mais uma vez aqui com você. Diniz, nós sabemos o quanto a sua expressão corporal